Olá, prezado estudante. Estamos aqui com mais um tema, o Segundo Reinado. Tema esse bastante extenso na história brasileira. Tentei aqui ser o mais sucinto possível, mas como há muitos fatos em quase 50 anos de história, resolvi aqui separar em tópicos. Nós vamos ter que estudar aqui a estrutura política, que vamos abordar os partidos políticos, basicamente dois, conservadores e liberais. No 1.2 vamos ver as eleições do cacete, as formas, né, os mecanismos das eleições censitárias da época e a tentativa de Dom Pedro na busca do equilíbrio de poder. A criação do parlamentarismo brasileiro, que é um parlamentarismo bastante sui generis, o famoso parlamentarismo às avessas, né, em 1847. Um tópico especial para a última tentativa separatista, a revolta separatista no Brasil, a Revolução Praieira de 1848, e finalmente a estrutura econômica, que temos que abordar inevitavelmente a estrutura do café, o seu complexo cafeeiro, a pressão britânica, não necessariamente sobre o aporte econômico agroexportador, mas sobre a questão escravocrata no Brasil, sobre a pressão legislativa. A imigração e a modernização da produção no Oeste Paulista, em contraponto ao Vale do Paraíba, vamos abordar isso, a política das imigrações e a modernização econômica e a possível industrialização com a tarifa Alves Branco. E um tópico sucinto sobre Mauá, né, que de certa forma se destacou entre o empresariado brasileiro. No 4.0, a política externa. A questão Christie, a questão Platina, que vai ser elementos para as causas da Guerra do Paraguai. E, finalmente, a crise da monarquia. Vamos tentar abordar aqui a estrutura de sustentação que apoiava os setores de classe que apoiavam a monarquia, que vão retirar gradativamente o poder, muito devido à questão da escravidão também, o Manifesto Republicano, ou Movimento Republicano, e a queda da monarquia em fatos, basicamente. Um forte abraço e força nos estudos. Na introdução, nós temos que aqui fazer chamar pequena atenção aí para o estudante sobre a forma de entender o Segundo Reinado. Nós temos aí três elementos para o entendimento. A estrutura política, onde nós vamos abordar o Partido Liberal e o Partido Conservador, ambos representantes da elite, articulavam a legitimidade do poder, submetendo o país a um centralismo político, fundamental para garantir assim a ordem social e também a escravidão, né? Inclusive a sua alternância de poder nada modificava no cenário político. A estrutura econômica, principalmente o café. A partir da economia cafeeira, houve uma diversificação desses investimentos econômicos, levando à modernização econômica e social, com o advento até de novos setores da elite urbana e industrial. E, finalmente, a crise monárquica, o movimento republicano, que vai retirar gradativamente o tripé de apoio de poder da monarquia, que mantinha essa, né, sustentada durante os 50 anos de governo Dom Pedro II, que seria a Igreja Católica, os militares e os fazendeiros. 1.0. A estrutura política. Os partidos políticos. Basicamente, no período do Segundo Reinado, havia ali uma alternância de poder entre o Partido Conservador, também chamado Saquarema, pois teve origem na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Esses conservadores defendiam uma forte centralização do poder imperial e eram representados pelos grandes proprietários rurais, além dos burocratas do serviço público, dizemos aí o alto escalão, e também de grandes comerciantes, inclusive os portugueses. O Partido Liberal, também conhecido como os Luzias, ou Luzia,
Pois o foco das atividades desses liberais ocorreu durante a Revolução Liberal de 1842, que teve como principal epicentro a cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Os liberais eram favoráveis à descentralização do poder do Estado, ou seja, da maior autonomia às províncias, hoje conhecido como estados ou unidades federativas. Atualmente, né, eram representados pelos setores da sociedade como profissionais liberais urbanos, e proprietários rurais que produziam para o mercado interno. Não confunda com os latifundiários, grandes proprietários. Ambos partidos políticos não tinham, na prática, grandes diferenças ideológicas, tanto que havia migrações de candidatos de um partido político para o outro, né? Logo, a política, ou melhor, a cultura política brasileira não se fazia em função de programas populares ou para o bem do interesse público. A maior preocupação era chegar ao poder e obter os seus prestígios e benefícios. Aí uma frase do historiador Oliveira Viana que sintetiza muito bem isso. Não havia nada mais parecido com um Saquarema, ou seja, um conservador, do que um Luzia no poder. Perfeito? 1.2. 1.2 nós vamos tratar aqui das eleições do cacete e também a tentativa de Dom Pedro equilibrar o poder entre liberais e conservadores. Após o golpe da maioridade, em 1840, o primeiro ministério formado foi o famoso o Ministério dos Irmãos, porque lá tinha os irmãos Andrada, inclusive o Bonifácio de Andrada era um dos tutores de Dom Pedro na sua menoridade, e os irmãos Cavalcante, né, grandes oligarcas do Nordeste. Entretanto, a Câmara dos Deputados detinha a maioria conservadora, havendo assim o primeiro desequilíbrio de poder e gerando uma grande instabilidade política entre esses dois partidos. E Dom Pedro desse fogo cruzado. Dom Pedro então decide dissolver a Câmara e convoca as eleições parlamentares. Então nós temos que lembrar aí que estava em vigência a Constituição de 1824. Então foi uma das poucas vezes que Dom Pedro vai usar o seu poder moderador, né? No qual a Constituição de 1824 estabelecia, por exemplo, o voto indireto, aberto e censitário. O que significa censitário? Só votava aqueles que teriam uma certa renda. Nem todos os brasileiros tinham direito políticos, né? Porém, nessas eleições que foram convocadas por Dom Pedro II, os liberais ainda tinham o controle administrativo, né? Porque eles eram ainda a base governista, né? E eles tinham também o controle, eles tinham o poder de controlar as eleições através dos juízes eleitorais e do chefe de polícia. Assim, eles vão utilizar de todos os mecanismos para fraudar esse pleito eleitoral, inclusive com o uso de violência, daí popularmente conhecido como as eleições do cacete. Nas eleições confirma o Ministério dos Dois Irmãos, que eram liberais, porém, mesmo com a maioria no parlamento, houve uma reação conservadora com a derrota para os liberais e também usou de diversos artifícios para minar esse ministério liberal, com intensa campanha que denunciava as fraudes eleitorais de 1841, até que vai cair em 1841 o Ministério dos Irmãos. Perfeito? Aqui nós temos uma charge da época, né? O basal eleitoral, não se fia, armas em cima aqui, podemos observar armas, e aqui as cédulas, que você poderia votar de acordo com os valores, né? 380, 320, perfeito? Com a queda em 1841 do Ministério dos Irmãos, assume o novo ministério, o Ministério dos Conservadores, e avança então uma centralização do poder imperial. O poder judiciário foi centralizado, a Guarda Nacional vai ser agora a partir de nomeações pelo imperador, com fins de manter um controle da ordem interna, e o exército manteria o controle externo.
Em reação os liberais vão fazer as sedições de 1842, vão se rebelar em Minas Gerais e São Paulo. Principal reivindicação, a manutenção do ato adicional de 1834. O que seria esse ato, né? Esse ato foi constituído no período período regencial do Brasil, né? No qual determinava-se a autonomia das províncias. Mas aí vem a questão, mas afinal, o que era ser liberal em uma sociedade escravocrata? Seria mera narrativa, né? Nesse contexto, podemos observar o grande desafio imposto a Dom Pedro II, que era equilibrar os interesses conservadores e liberais em seu governo. Dado aí que ele vai buscar essa coexistência, né? 1.3, o parlamentarismo no Brasil em 1847. O acordo de coexistência entre liberais e conservadores estão envoltos nos interesses da elite brasileira, estabelecendo assim regras que convergiam o interesse político e econômico dessa elite. Por exemplo, vão se manter o poder moderador e o Conselho de Estado. Conselho que, o nome já diz, aconselhava o Dom Pedro II. A novidade nessa nova reforma de Dom Pedro II seria o parlamentarismo. Basicamente, o parlamentarismo, o conceito de parlamentarismo, estabelece a maior limitação do poder do rei, no caso, né? No caso aí, o imperador Dom Pedro II. Porém, não foi bem isso que aconteceu nesse parlamentarismo. A saber, o presidente do Conselho de Ministros, que seria o primeiro-ministro no caso do Brasil, seria escolhido pelo imperador e não pelo próprio parlamento, já aí o primeiro erro. E aprovado aí sim pelo parlamento, pela Câmara dos Deputados. A maioria dos parlamentares então votavam aceitando a escolha do imperador, dando seu voto de confiança. Então aí, como exercia o poder moderador, o imperador poderia dissolver essa Câmara e convocar novas eleições a qualquer momento. Logo, havia apenas uma aparência de parlamentarismo. No caso aí, deram-se o nome, alguns historiadores, de parlamentarismo às avessas. De toda forma, foi encontrado esse equilíbrio, havendo uma alternância de ministério. Ora seria ministério liberais, ora seria conservadores, né? Que nada mudava na prática, na realidade brasileira. Em 50 anos de governo, foram 36 ministérios. E um ministério misto, onde se misturou conservadores e liberais entre 1853 e 1861. Após a Revolução Praieira de 1848, né, que houve essa união dos dois, dado a ameaça dessa Revolução Praieira. Aí uma charge de 1878 que demonstra muito bem esse parlamentarismo às avessas, né? O Dom Pedro II ao centro, né? Conduzindo esse carrossel das ilusões políticas brasileiras, de um lado os liberais e de outro os conservadores, brincando de política em seus cavalinhos, e ao centro quem empurra é a diplomacia entre os dois lados, né? Que na verdade são faces da mesma moeda. Os interesses ali estavam vinculados ao interesse de uma elite que se alternavam no poder. Bom, para consolidar o entendimento, fizemos aqui um mapa mental da estrutura política do Segundo Reinado, do funcionamento desse parlamentarismo às avessas, no caso, né? Esse parlamentarismo de aparência. Então, nós temos aqui o imperador com seu poder moderador, ele nomeia o Conselho de Estado e nomeia o Senado, que é vitalício. Vocês podem observar que essas nomeações são intocadas. Não há como você modificar o Conselho de Estado e o Senado. Então, vamos dizer, essas cabeças, 3 cabeças aqui, são o núcleo duro do sistema do Segundo Reinado. Ele vai escolher o presidente do Conselho, que seria o primeiro-ministro, que convoca e controla as eleições, que por sua vez são votos censitários, ou seja, vota quem tem renda, que vai ser eleito a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, que pode ser formada por conservadores ou por liberais, vai
aprovar o nome escolhido pelo poder moderador. Caso não seja aprovado pelo poder moderador do imperador, ele pode dissolver a Câmara e convocar novas eleições, ficando nesse ciclo. O primeiro-ministro, sendo aceito pela Câmara, pelo voto de confiança, ele passa a presidir o Conselho de Ministros, que também é nomeado por ele ou pelo imperador. Tudo bem? Basicamente, essa é toda a estrutura política que vai vigorar nos 50 anos ou 49 anos do segundo reinado de Dom Pedro II. 2.0, a Revolução Praieira em Pernambuco, 1848. Vamos falar aí do contexto. O poder político e econômico em Pernambuco era controlado pela oligarquia rural e pelos comerciantes portugueses. A população urbana estava insatisfeito com a hegemonia dessa elite, né, na região. E outro ponto também, a Revolução Praieira carregou esse nome pelo fato do jornal que irradiava essas insatisfações contra a elite pernambucana localizava-se lá na Rua da Praia, em Recife, o denominado Jornal do Diário Novo. Outro ponto importante a ser frisado é sobre o contexto mundial. O ano de 1848 foi um ano atípico na Europa e na América, marcado por movimentos revolucionários e com peculiaridades convergentes de diversas ideologias, por exemplo, revoltas liberais, nacionalistas e inclusive o socialismo utópico, decorrente das mazelas de industrialização e a formação do proletariado europeu, sendo aí, de certa forma, influenciado pela incipiente teorias do socialismo, até então utópico, né? Com certeza, o contexto mundial da época vai inspirar e propagar tais ideias por Pernambuco nesse período. Inclusive, podemos observar no manifesto que foi publicado no Jornal Diário Novo, denominado Manifesto ao Mundo, que seria o indício desse raciocínio. Vejamos então as suas propostas, que vão aglutinar algum desses elementos, tanto do liberalismo, nacionalismo e do socialismo incipiente. Eles defendiam o voto universal e livre e pelo fim do voto censitário, vigente desde 1824. Seria uma clara alusão ao liberalismo. Também a plena liberdade de pensamento e liberdade de imprensa, também alusão ao liberalismo. A garantia de trabalho ao cidadão brasileiro com condições dignas de remuneração e de vida, né? Aí já é uma alusão ao socialismo. A extinção do poder moderador, preceito liberal. O exercício do comércio do varejo restrito apenas a brasileiros, ou seja, os portugueses seriam proibidos. Aí, combatendo diretamente a hegemonia do comércio português em Pernambuco, vemos aí um preceito nacionalista brasileiro. A garantia dos direitos individuais do cidadão, um preceito liberal, e o estabelecimento da federação, ou seja, maior autonomia das províncias, né, atualmente denominadas estados ou unidades federativas. Uma observação deve ser levantada aí. Não se tocava diretamente na questão abolicionista ainda, e a proclamação da República também não se falava. Qual foi o estopim desse movimento? O Partido da Praia, que combatia a desigualdade social na província pernambucana e que propagava suas ideias no Jornal Diário Novo, chega ao poder em Pernambuco apoiando o novo presidente eleito da província, o Antônio Pinto Chichorro da Gama, que não era comprometido com as oligarquias e com os comerciantes portugueses. Porém, em 1848, o gabinete conservador do imperador Dom Pedro II demite Chichorro, eclodindo assim a Revolução Praieira, ao recusar-se a instauração de um gabinete conservador na província de Pernambuco. Qual que seria o principal fato do fim dessa revolução, que não chegou a de fato efetivar-se? Houve lá uma luta armada. Porém,
os revolucionários praeiros tinham recursos militares mais escassos e não conseguiram resistir à ofensiva e intensa ataque das tropas do Império, né? Logo, seus líderes foram condenados a uma prisão perpétua. Com efeito, pessoal, a repressão da Revolução Praieira vai encerrar o ciclo das revoltas separatistas no Brasil. Assim foi consolidado um Estado centralizador do Império e a preservação total da sua unidade territorial. E os clamores populares continuavam afastados das decisões políticas no país. Um fato novo que se coloca também a exemplo dessa Revolução Praieira é que, mediante tal ameaça separatista muito comum e recorrente no tempo do período regencial, os liberais e conservadores entraram em consenso e constituíram o primeiro e único gabinete misto, né, da história, que vai ocorrer de 1853 a 1861. 3.0, a estrutura econômica, né? Para falar da estrutura econômica, fatalmente temos que falar do café, o sucesso do segundo reinado, né? O sucesso econômico do segundo reinado. Bom, o café, no final do século XVIII, início do século XIX, iniciou-se um gradativo deslocamento do centro econômico dos antigos centros econômicos coloniais, como no Nordeste, em que se produzia o açúcar, né, do ciclo açucareiro, o tabaco, o algodão e até o cacau, para o Sudeste, com o avanço agroexportador do café. A região pioneira da produção cafeeira no Sul e no Sudeste vai ser a região do Vale do Paraíba, seguindo até então os parâmetros coloniais, como a monocultura, o planteixo, a mão de obra escravocrata e as técnicas agrícolas rudimentares que vão esgotar rapidamente o solo dos latifúndios. Os latifúndios, né, as grandes proprietários rurais, eram adquiridos ainda por meio de doações, gerando assim uma grande desigualdade na distribuição dessas terras, nascendo assim os grandes latifúndios. O sistema agroexportador, o café passou então a ser fortemente procurado no mercado externo. Dois fatores podem ser explicados aí. Primeiro, o café no século XIX vai assumir um símbolo de consumo da burguesia. É um exemplo aí, principalmente na Europa, dos cafés parisienses, que vão brotar a todo canto, principalmente em Paris. Nos Estados Unidos também foi disseminado nos locais de trabalho a substituição do álcool como estimulante para o café, né, que seria menos perigoso, vamos assim dizer, para os operários. Então, os principais consumidores e compradores do café brasileiro vai ser na ordem Estados Unidos, Alemanha, os Países Baixos e a Escandinávia. O Brasil, então, se torna o principal produtor mundial de café, gerando, assim, um grande incremento na economia brasileira e mudando, inclusive, aquela mentalidade colonialista que, aos poucos, vai se mudando. 3.2, aí nós podemos observar já o complexo cafeeiro que vai surgir a partir dos lucros do café. Com o aumento exponencial da exportação do café, vai gerando no Brasil atividades periféricas, nos setores principalmente urbanos, fruto da diversificação dos investimentos do lucro do café. Por exemplo, o incremento dos portos do Rio de Janeiro e de Santos, a transferência do transporte do café em muares pelos tropeiros, né, ou seja, no lombo de burro, pela construção de ferrovias, as primeiras Maria Fumaça vão chegar no Brasil, o aperfeiçoamento do sistema de créditos com incentivos fiscais, principalmente e exclusivamente, podemos dizer, em benefício dos barões de café. Um fato aí relevante, havendo em primeiro momento a continuidade do tráfico de escravo, mas dois fatores devem ser levados em conta. Houve também um tráfico interno de escravos, pois o Nordeste, em decadência econômica, né, com o fim do ciclo açucareiro, passa a vender os seus escravos para o Sul e Sudeste, para as lavouras cafeeiras. E o fator externo aí é que, apesar da continuidade do tráfico negreiro, vai haver uma pressão inglesa para o fim desse tráfico de escravos. Lembrando que
não podemos observar essa pressão apenas por questões humanitárias, mas também por motivos econômicos que podemos observar mais à frente sobre os interesses dos britânicos, principalmente após a questão Christie, que vamos ver mais à frente aqui. Aqui um gráfico que podemos observar o avanço da exportação cafeeira em detrimento da redução dos outros produtos que se cultivavam no Brasil colônia. O café, em porcentagem de 1840, aumentou significativamente, enquanto que o açúcar vai caindo, né? Enquanto os outros produtos também. Perfeito. A próxima questão, vamos falar então da pressão inglesa sobre o Brasil. 3.3. A pressão britânica. Para a gente entender a pressão britânica sobre o Brasil para a abolição do tráfico externo de escravos, né, e gradualmente também e uma campanha para abolir propriamente a mão de obra escrava, nós temos que entender o contexto mundial aqui, um pequeno adendo. Primeiro, a Inglaterra já estava juntamente com a Europa numa mentalidade consolidada do liberalismo, fruto das ideias do iluminismo, né, que pelas garantias e direitos fundamentais do homem não se admitia mais a escravidão, assim também como a igreja anglicana e até os protestantes e até alguns setores da igreja católica também não se admitia mais a escravidão. Então, essa mentalidade na Europa começou -se a irradiar pelo mundo todo. Inclusive o Brasil era acusado de grande contradição em relação a e tentar ser um país liberal, mas não libertar os seus escravos e ainda manter um tráfico negreiro. O Brasil, diga-se de passagem, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Bom, mas isso não quer dizer que a Europa seria ali por questões puramente humanitárias. Havia também uma mudança na visão econômica, né, do mercantilismo para o liberalismo industrial. A visão agora era de mercado consumidor de recursos naturais e era muito mais propício libertar o homem, principalmente o africano, o asiático, que eram considerados ainda pouco desenvolvidos na lógica industrial capitalista liberal, do que os países europeus. Então havia ali o projeto da missão civilizatória europeia de levar essa civilização aos países ainda pouco desenvolvidos, principalmente na África e na Ásia, no caso. É o que se trata do neocolonialismo, né? O imperialismo do século XIX, uma nova forma de dominação. Se tratava-se basicamente disso. Já tratamos desse assunto aí numa aula à parte, que está até lá no canal Cronos. Bom, mas a abolição do tráfico externo de escravo vai ser uma pressão britânica desde a vinda da família real brasileira. Como a Inglaterra, que de certa forma deu todo o apoio e proteção, tinha lá suas liberdades com Dom João VI para fazer valer os seus interesses, né? Como no Tratado de Aliança e Amizade de 1810, quando Dom João VI se comprometeu junto aos britânicos o fim do tráfico de escravos de forma gradual. E em 1831, já no período regencial, o regente Feijó decretou inclusive o fim do tráfico no Brasil, porém não foi de fato cumprida essa lei. Logo era apenas uma lei para inglês ver, que aí nasce até esse termo, né, para inglês ver. Bom, a lei Bill Harbin, que é um ato unilateral dos britânicos para atuar no Atlântico Sul, que, aprovado pelo parlamento inglês, autorizava a marinha britânica a atacar qualquer navio negreiro que estivesse navegando pelo Atlântico Sul, que seria inclusive considerado navios piratas. A efeito, os ingleses até chegaram a prender um navio e traficantes nos portos brasileiros, sob protesto do governo brasileiro em ofensa à sua soberania. Esse incidente gerou inclusive a questão Christie. É um acidente diplomático entre Brasil e Inglaterra que nós vamos ver até mais à frente no tópico sobre política externa brasileira. Mas finalmente em 1850 a lei Eusébio de Queiroz extinguiu
o comércio internacional de escravos, não confunda com a abolição da escravidão. Extinguiu o comércio. Então, qual vai ser a principal consequência disso? Vai haver um forte crescimento do tráfico interno com a elevação significativa do preço do escravo, principalmente a venda pelo Nordeste para o Sul-Sudeste. A toda sorte chegava ao fim a legitimidade do comércio de escravos, né? Ainda que não contemplando integralmente a abolição da escravidão, como eu já havia dito, foram necessárias algumas alternativas a essa escassez de escravos no mercado, né? Porque temos que lembrar que o escravo era considerado uma mercadoria e a alternativa para isso foi o estímulo à imigração, principalmente de italianos, alemães, que são os primeiros que vieram para cá. Um outro ponto interessante que, ao mesmo tempo que vão abolir o tráfico com a lei Eusébio de Queiroz, estabelecer um estímulo à política imigratória para o Brasil, eles vão também, o Império, criar a lei de terras, né? Coincidência ou não, com o fim do tráfico de escravo e a abertura para a política de imigração, a lei de terras vai estabelecer o quê? A aquisição da propriedade de terras passaria agora a ser pela compra e não mais pela posse da área. Dessa forma, garantiria a legitimidade dos grandes proprietários rurais em seus latifúndios, ou seja, ficaria difícil agora de qualquer imigrante ou outro querendo se estabelecer no Brasil de forma mais digna e não dependente, né, como trabalhador rural dos grandes latifundiários. E aí temos aí uma citação bastante interessante do Darcy Ribeiro, do seu artigo sobre o óbvio, que ele escreveu na revista Civilização Brasileira em 78, sobre essa questão da perpetuação do latifúndio brasileiro. Se alguém pretendia ser proprietário, tinha que comprar suas terras do Estado ou do particular. Mas quase ninguém do povo adquiria propriedade por essa via. Em consequência, as boas terras do país permaneceram concentradas nas mãos dos antigos proprietários, que puderam fazer de seus filhos e netos outros tantos fazendeiros latifundiários. Então ele explica aí nesse artigo uma das origens da desigualdade social no Brasil, né? Então a lei de terras, que estabelece a compra e não mais a posse, porque antigamente o imperador doava para quem quisesse plantar e produzir, agora só pela compra. Então isso vai ser o inibidor. Mesmo assim, no 3.4 vai constituir uma imigração até bastante forte para o Brasil, a partir de 1847 até o final da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter várias levas de imigração para o Brasil, né? Então, aí no 3.4, a imigração e a modernização da produção cafeeira, principalmente no Oeste Paulista. Por quê? Com a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, vai levar o Vale do Paraíba, o pioneiro da cultura cafeeira brasileira, a uma decadência, pela pouca articulação com o trabalho imigrante, associada à gradual escassez de mão de obra escrava, e na impossibilidade de aquisição de novas terras pela posse, pois, para substituir as terras que já se estavam esgotadas, mediante uma agricultura rudimentar e mais agressiva ao solo, né, que era praticado. Já falamos sobre isso. Por outro lado, o Oeste Paulista adquiria ali terras mais produtivas, a famosa terra roxa, associada à implementação de técnicas agrícolas mais modernas e menos agressivas, inclusive. Além disso, foram adotadas a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho do imigrante. Aqui cabe também no 3.4.1 uma singela especificação. O principal estímulo que foi dado foi pelo financiamento estatal. O primeiro fazendeiro, assim dizer, que trouxe os primeiros imigrantes para o Brasil foi o Nicolau Vergueiro, né? Com o estímulo do Estado, chegaram os primeiros alemães e suíços para trabalhar no regime de parceria. Como é que era esse regime? O proprietário ficava com a parte da colheita e o imigrante com a outra parte. Obviamente
que o imigrante ficaria preso à terra com algumas dívidas adquiridas para manutenção da sobrevivência ali, né? Por exemplo, aluguel de pequenas habitações ou outros, né? De certa forma, o imigrante não ficava satisfeito. Em 1871 também, com a Lei do Ventre Livre, intensificou a imigração brasileira, pois o Estado financiava a imigração para os fazendeiros, em grande maioria italianos, até 1878. Com a Lei do Ventre Livre também reduziu bastante, mais ainda, a mão de obra escrava. Então, o que vocês têm que entender é que a imigração foi feito como uma forma de transição para a mão de obra escrava, que pouco a pouco iria se escasseando a partir de 1850, né? 3.4.2, a modernização econômica, ou seja, a indústria, né, começa a surgir principalmente pelo fruto da diversificação do investimento a partir do lucro do café. O lucro da produção cafeeira, então, foram investidos em outros setores da indústria, fatalmente implicando na modernização das cidades. Dois fatores vão motivar a diversificação desse investimento. Primeiro, como já dito, a Lei Eusébio de Queiroz, que pouco a pouco vai gerando a escassez de mão de obra pelo fim do tráfico, e uma novidade, a Lei da Tarifa de Alves Branco, de 1844. Essa nova tarifa, considerada uma tarifa protecionista. O que é protecionista? Protegia o mercado consumidor contra produtos importados. Isso afetaria fatalmente a Inglaterra, que também vai se voltar com o Brasil com maior agressividade. Mas vamos lá. Essa nova tarifa alfandegária sobre produtos importados elevava de 15% para 30% qualquer produto que entrasse no Brasil. Tal medida protecionista estimulou a substituição de produtos importados para produtos nacionais, e isso estimulou a indústria nacional e a ampliação do setor de consumo interno e, consequentemente, o aumento da urbanização com o surgimento de fábricas e operários, né? E principalmente operários que vão largar o meio rural, dadas as péssimas condições do sistema de parceria, e vão buscar a sobrevivência como operário no meio urbano brasileiro. O Brasil, nesse processo, foi muito interessante, porque essa nova atitude industrializante vai pouco a pouco superar a sua peculiaridade colonial, ou a sua mentalidade de país colonizado e agroexportador, em vista que revoga a histórica proibição de desenvolvimento industrial no Brasil, que antes era proibido criar fábricas no Brasil, que era uma lei vigente desde 1785, o alvará de proibição industrial. Todavia, é importante frisar a permanência de entraves a industrializações. Por exemplo, ainda parca ou inexistente mão de obra urbana numerosa. Havia ainda poucos imigrantes, daí o estímulo maior. O escasso ou ainda a informação de um mercado interno consumidor e a pressão internacional, principalmente dos britânicos, né? Por quê? Porque isso afetava fatalmente o seu projeto imperialista de mercados consumidores, tanto na Ásia, África e na América, né? Ainda assim, com essas lacunas deixadas pela produção do importado, cedeu lugar para uma incipiente indústria nacional. E aí cabe um pequeno tópico aqui sobre uns mais expoentes, que foram o empresário Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, né? O Irineu, o Barão de Mauá, vislumbrou a oportunidade no cenário econômico que se desenhava na época, após a tarifa Alves Branco, e passou a investir fortemente no Brasil, migrando o reinvestimento na produção cafeeira para investir em dois setores principalmente. Primeiro, ele investiu no setor de serviços e infraestrutura urbana. Por exemplo, ele vai criar o primeiro transporte urbano no Brasil, os famosos bondes, né, no Rio de Janeiro, as ferrovias para escoar a produção, o sistema de gás encanado, estradas, o famoso cabo submarino, que ia interligar o Brasil e a Europa para estabelecer uma comunicação telegráfica, né, o telégrafo. No setor privado, investiu na indústria de estaleiros, a indústria naval, a indústria têxtil e principalmente no Banco Mauá.
Sem dúvida, Mauá construiu uma outra visão de país, tentando romper com a estrutura social urbana rigidamente colonial que persistia desde a independência do Brasil, ou seja, os brasileiros ainda achavam o Mauá bastante avançado para a época. Entretanto, tal modernização gerava uma nova correlação de forças políticas no país, que rompia toda a estrutura da monarquia e vislumbrava por projetos republicanos também. Então, essa questão da modernização levava alguns setores da elite a encontrar ali subsídio para ideias liberais demais ou republicanas. Nesse contexto, Mauá, então, de posicionamento totalmente liberal e abolicionista, acarretou sérios problemas como uma forte oposição conservadora que acabou sofrendo várias sabotagens em suas indústrias. Os seus negócios foram abalados, principalmente também com a crise bancária de 1864 e uma forte oposição, inclusive do governo, que via no Mauá uma modernidade muito acelerada para a época. 4.0 Política externa. A saber, vamos estudar aqui a questão Christie, a questão Platina, que vai ser uma das causas do terceiro tópico nosso, a Guerra do Paraguai. Antes de nós iniciarmos a questão Christie, vamos ter que fazer uma contextualização e uma retomada de tudo que nós já vimos aqui, né? A política externa brasileira, então podemos associar que o Brasil, no decorrer do século XIX, conseguiu de forma significativa uma exitosa organização interna e administrativa do país. Por exemplo, a Revolta Praieira, um dos últimos movimentos de envergadura separatista, foi suprimido, conseguindo assim a monarquia impor um poder centralizador e garantir a sua unidade territorial. Além disso, a economia cafeeira e a sua diversificação dos investimentos provenientes da exploração do café gerou uma significativa modernização urbana e uma incipiente industrialização, como nós já vimos. Esse contexto refletiu de forma na forma como a monarquia brasileira conduziu as suas relações internacionais. Dois aspectos aí notadamente vão aflorar. Primeiro, a busca da hegemonia do Brasil sobre a América Latina, em especial na região Platina, e o combate do Brasil contra a hegemonia britânica, que já vinha desde o período da vinda da família real do Brasil. O Brasil tentava se estabelecer na América Latina de forma menos subordinada às pressões inglesas, buscando assim, então, uma maior autonomia em suas tomadas de decisão, sem levar em conta os interesses britânicos, né? Ou seja, o Brasil queria de fato se tornar um país independente. 4.1 então, a questão Christie. Foi o que? Foi um rompimento, ou para alguns historiadores, o choque diplomático que perdurou entre 1863 a 1865. É sabido dessa total dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra, forjada desde o período colonial, né? E acentuada essa dependência com a vinda da família real ao Brasil. Como o Tratado do Comércio e Navegação de 1810, como na regência de Feijó, que editou a lei do fim do tráfico negreiro em 1831, que era meramente uma lei para inglês ver, mas de toda forma, a imposição inglesa, né, mas nós não podemos, essa imposição inglesa nós não podemos entender apenas por questões humanitárias contra a escravidão. Assim é possível observar que a Inglaterra até então usufruía de maneira confortável dessa dependência econômica, né? Todavia, durante o segundo reinado no Brasil, o Brasil vai deter lucros exorbitantes com a economia cafeeira, possibilitando à monarquia uma farta disponibilidade de recursos ao ponto de se aliviar em relação a essa dependência econômica junto aos britânicos. Nessa medida, possibilitou algumas ações pelo governo brasileiro,
por exemplo, a tarifa alces brancos, né, claramente protecionista, prejudicando os produtos ingleses, assim eles perdendo certos privilégios e regalias mercantis junto ao mercado brasileiro. A reação britânica, como nós já vimos, a lei Bill-Arbiter, né? A abolição unilateral do tráfico negreiro no Atlântico Sul e dava o direito dos navios ingleses de apresamento de todo navio tumbeiro. Aqui cabe aí o comentário, a problematização necessária. É até legítima a narrativa humanitária da lei Bill-Arbiter em coibir a crueldade do tráfico e da escravidão africana, mas cabe aqui um questionamento. Não seria essa lei Bill-Arbiter uma reação contra a tarifa alces brancos, cujo objetivo não seriam meramente humanitários, mas puramente econômicos, né? Inclusive, pelo histórico britânico, podemos observar as suas ações na África e na Ásia, né? No século XIX, acoplado à lógica do neocolonialismo imperialista do século XIX. A efeito, a consequência imediata da lei Bill-Arbiter, por incrível que pareça, foi uma consequência inversa. O que acontece? Com a inibição do tráfico negreiro, houve então um aumento do preço do escravo. Então isso estimulou muitos traficantes a se arriscarem no Atlântico Sul em busca de novos escravos, o que levou os ingleses a tal medida, a medidas muito mais duras, aumentando, por exemplo, a tensão entre o Brasil e a Inglaterra. Nesse contexto, o Brasil dando um passo atrás contra essa tensão, buscando uma contemporaneização diplomática com a Inglaterra, o Brasil edita aí a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabando com o tráfico negreiro e gerando forte sentimento anti-britânico. Perfeito? Intensificando também o desejo de uma autonomia e soberania entre a elite agroexportadora. Mas não para por aí. Apesar desse passo atrás com a Lei Eusébio Queiroz pelo Brasil para tentar manter uma boa relação diplomática com os britânicos, os britânicos continuam retalhando o Brasil. Por exemplo, após a extinção do tráfico negreiro pela Lei Eusébio Queiroz, os britânicos passam também a exigir a libertação de todos os escravos traficados para o Brasil desde 1831, com o cumprimento da lei do fim do tráfico do período regencial, O diplomata William Christie vai denunciar com insistência e bastante veemência o descumprimento da lei também de 1831. Então ele queria o quê? A ação retroativa e libertação de todos os escravos. Associado a isso, o incidente de 1861, quando o navio inglês Prince of Wales naufragou no litoral do Rio Grande do Sul e sua carga foi totalmente roubada, supostamente por brasileiros. O embaixador William Christie fez uma série de exigências. Primeira exigência, que o roubo da carga fosse conduzido a investigação por um oficial inglês, em próprio solo brasileiro, ou seja, ofendendo a soberania brasileira. E um segundo ponto, que o governo brasileiro, a título de indenização, pagasse 3.200 libras pelo roubo dessa carga. Um outro ponto aí também dessas retaliação, a prisão, o evento que ocorreu em 1862, com a prisão de 2 marinheiros britânicos, Essa prisão ocorreu pois esses 2 marinheiros britânicos se encontravam embriagados e promovendo sérias arruaças nas ruas do Rio de Janeiro. Foram prontamente presos pela polícia brasileira e novamente uma reação do William Christie, que exigiu a demissão dos policiais brasileiros e pedido de desculpas formais do governo brasileiro e, ao mesmo tempo, reiterou o imediato pagamento do valor dessas cargas roubadas. Dom Pedro II, de pronto, vai negar essa questão. Christie, então, vai ordenar que os navios britânicos aprisionassem os navios brasileiros ancorados no próprio porto do Rio de Janeiro, ou seja, ofendendo totalmente, praticamente um ato de guerra contra o Rio de Janeiro, contra o Brasil. Então aí inicia a crise diplomática entre Brasil e a Inglaterra. É bom lembrar que quando há uma relação de conflito, ainda que
no campo diplomático, é sempre chamado um país neutro para tentar mediar essa situação. Então foi eleito para ser o mediador entre essa crise entre Brasil e Inglaterra, a Bélgica, né? Que seria o árbitro dessa tensão. Então, diante dessa crise diplomática, a mediação da Bélgica, conduzida pelo rei Leopoldo I, deu ganho de causa aos brasileiros e, como consequência, obrigando que os ingleses pedissem desculpa aos brasileiros, desculpas formais. Porém, os ingleses se recusaram. Então, aqui tem uma atitude bastante interessante de Dom Pedro II. Primeiro, o Dom Pedro, apesar de ter ganhado no arbitramento mediado pela Bélgica as razões desse conflito, ele vai pagar o valor de 3.200 libras pela carga roubada a título de indenização, mas também decreta a expulsão dos diplomatas britânicos do solo brasileiro. Então consolida o rompimento diplomático do Brasil com a Inglaterra, que vai perdurar de 1863 a 1865. E somente ocorre a nova relação diplomática com o pedido formal de desculpa dos ingleses em 1865 e já às beiras da Guerra do Paraguai. Diga-se de passagem que a Inglaterra teria interesses indiretos nessa Guerra do Paraguai. Nós vamos ver mais à frente. 4.2, vamos falar aqui da questão platina, né? Uma das causas da Guerra do Paraguai, indiretamente. Bom, a região platina sempre foi alvo do interesse brasileiro. As razões seriam manter uma livre navegação no Rio do Prata e, por esse interesse, entrechocava constantemente com os interesses expansionistas da Argentina, que, por sua vez, eram conflitantes com o Uruguai, que sofria constantes tentativas de ser anexado o território uruguaio, antiga província cisplatina do Brasil, pela Argentina. Tal fato tornou o Rio do Prata uma região de forte tensão entre argentinos e brasileiros, pois o Brasil, buscando hegemonia na América Latina, queria o controle total da região. Perfeito? Bom, em 1850 nós temos aí a tentativa do Estado Platino. Quando o Estado do Uruguai e a Argentina insistem na ideia da formação de um país único, chamado Estado Platino na região, ou Vice-Reino do Prata. Por sua vez, havia no Uruguai uma disputa interna, uma crise interna pela hegemonia do controle do país, havendo lá dois partidos. O Partido Branco, formado por latifundiários, o líder era o Manuel Oribe, e eram favoráveis à recriação desse vice-reino do Prata, ou Estado Platino, e tinham apoio e articulação do presidente argentino, na época Juan Manuel Rosas. Por outro lado, o Partido Colorado, formado por comerciantes, eram contra essa fusão e a criação do vice-reino do Prata, que fortaleceria de forma significativa a Argentina. Por sua vez, então, o grupo do Colorado, liderado por Frutuoso Rivera, tinha também o apoio do Brasil, porque sentia a disputa hegemônica entre o Brasil e a Argentina na região. Bom, houve então o primeiro conflito aí mais direto, a intervenção contra Oribe, né, o líder uruguai, e Rosas, né, o líder argentino, em 1851 e 1852. Em 1850, o Oribe, com o apoio de Rosas, né, o presidente da Argentina, toma o poder no Uruguai. Tal fato afetava os interesses diretos brasileiros na região. Assim, o Brasil toma o poder em Montevidéu, capital do Uruguai, e ocupa também Buenos Aires, provocando assim uma alteração no comando dos dois países. No Uruguai, assume o poder o Colorado Frutuoso Rivera. E na Argentina, o poder passa para a mão de José Urquiza, que era opositor de Rosas. Perfeito? Essa guerra e essa questão não ficou por aí não, porque houve também a guerra contra o Aguirre, entre 1864 e 1865, né? Atanásio Aguirre, do Partido Branco, com a bandeira União Platina,
buscava apoio com quem agora? O Paraguai, com Solano Lopes, presidente do Paraguai. O governo brasileiro vai se sentir ameaçado do Uruguai com essa união com o Paraguai e, seguindo a sua agenda de projeto hegemônico na região do Brasil, invade o Uruguai e depõe o Aguirre e coloca no poder Venâncio Flores, do Partido Colorado. E também tem um início de um ataque contra o Paraguai, mas não ainda o início da Guerra do Paraguai. Tal episódio foi um dos fatores que vai agravar a tensão entre o Brasil e Paraguai, levando posteriormente à eclosão da Guerra do Paraguai. É bom lembrar que Solano Lopes só entra na questão platina, principalmente porque era necessário para o desenvolvimento do Paraguai uma saída para o mar. O Paraguai é um país mediterrâneo, não havia escoador para o mar. Então, o controle do Rio Prata daria uma maior dificuldade para o Paraguai. Para melhor entender a questão platina, eu fiz aqui um mapa mental para podermos aí sintetizar melhor. Então, a questão platina no meio, o Brasil aqui com a bandeira ainda do Império, né, que nós não podemos falar ainda de República, buscava a hegemonia da região com apoio e apoiava o Partido Colorado do Uruguai, beleza? E a Argentina, que queria formar o Estado Platino com apoio do Partido Blanco, também do Uruguai. Então, durante um bom tempo ficou essa disputa entre esses três países, até a intervenção contra o Oribe, né, e Rosas, na guerra de 1851 e 52. Com a guerra contra o Atanásio Aguirre, que entra o Paraguai na jogada, apoiando o Partido Blanco, porque teria também interesse marítimo para ter uma saída para o mar, para escoar sua produção, né? Nós vamos falar com maiores detalhes sobre o Paraguai no próximo tópico aí. 4.3, a Guerra do Paraguai, 1865 a 1870. A partir desse período, o segundo reinado começa a ruir. Nós vamos começar a ver por que isso aconteceu. Bom, o Paraguai era um país independente desde 1810, mas sem muitos recursos naturais. Logo ficou todo o período colonial à margem das explorações da metrópole. E durante a influência britânica na América Latina no século XIX, não sofreu grandes interferências ou pressões britânicas como seus vizinhos, pois não oferecia lá grandes atrativos ao capital estrangeiro, sendo um país pequeno, com escasso mercado consumidor e com parcos recursos naturais. Ironicamente, né, esse cenário desfavorável à exploração colonialista ou, para mesmo dizer, imperialista britânico, o Paraguai conseguiu se desenvolver de forma autônoma e internamente, com grande autonomia financeira e social. Seu desenvolvimento autóctone, ou seja, interno, e sem interferência estrangeira, apresentava já no primeiro quarto do século XIX índices diferenciados em relação aos países vizinhos. Por exemplo, praticamente não havia analfabetismo no Paraguai. O crescimento industrial e siderúrgico estava em pleno vapor. Havia um eficiente sistema de produção de alimentos, um eficiente sistema de transporte e comunicação. A maior dificuldade era escoar a produção para o comércio exterior, né? Porque era um território reduzido e não tinha saída para o mar. Tranquilo? Setor também que mais evoluía no Paraguai era o setor bélico e sistematicamente ampliando seu exército. Para você ter uma ideia, o Uruguai já contava com 92 mil homens, soldados, entre ativos e reservistas, enquanto o Brasil tinha em torno de 18 mil a 20 mil soldados. Tranquilo? A política expansionista do Paraguai, então. A ascensão ao poder de Solano Lopes em 1862, com o projeto de estender o território do Paraguai, aí entra a questão platina também, até o Atlântico. Logo, teria que anexar áreas do Brasil, Argentina e inclusive todo o Uruguai, gerando assim forte reação dos países vizinhos.
com essa política expansionista de Solano Lopes. Outro ponto importante também, o desenvolvimento do Paraguai significava uma ameaça direto ao monopólio comercial dos britânicos na América, né? Primeiro, a produção paraguaia concorreria com os produtos ingleses, com essa quebra do monopólio do mercado consumidor, né? E os britânicos teriam que passar a concorrer diretamente com um país que, inclusive, esse modelo autônomo de desenvolvimento paraguaio seria até um exemplo, um estímulo de modelo a ser seguido pelos outros países. Logo, era interesse britânico neutralizar esse modelo paraguaio de desenvolvimento, né? Que foi muito eficiente de fato. O terceiro ponto aí, a combalida relação histórica entre Brasil e Paraguai desde a questão platina vinha se intensificando também, principalmente com a proibição do Brasil ao Paraguai de ter acesso ao Rio Prata. Nessa questão, Solano Lopes já considerava praticamente um ato de guerra dos brasileiros contra os paraguaios. Em reação, Lopes aprisionou o navio brasileiro denominado Marquês de Olinda no Rio Paraná, fazendo aí vários prisioneiros, né? E esse aí é o estopim da Guerra do Paraguai, né? O aprisionamento dos marinheiros e do navio Marquês de Olinda, né? Então esse sequestro do navio brasileiro, praticamente em reação, o Brasil decreta guerra contra o Paraguai. E aí surge também a Tríplice Aliança. A Inglaterra, buscando atender os seus interesses econômicos na região, passa então a articular a criação de uma aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, que vão contar com financiamento, armas e apoio estratégico britânico, né? E aí inicia-se a guerra. A primeira fase da guerra, o Paraguai vence a maioria das batalhas. Com um exército superior e mais bem preparado, teve grande êxito nessas primeiras batalhas de guerra. Apesar da Tríplice Aliança existir, o Brasil combatia praticamente sozinho esse período. Porém, o Paraguai não teria como resistir ou sustentar uma guerra por longo período. Com território reduzido, demografia também, população reduzida, além da diferença de grandes forças econômicas, agravada aí com o apoio indireto dos britânicos, juntamente à Tríplice Aliança. Então, na segunda fase, o Brasil evolui em vitórias, né? Com escassez de recursos, o Paraguai contabiliza inúmeras derrotas e, sob o comando do famoso Barão de Caxias, depois futuramente Duque de Caxias, vai se destacar no comando do Exército Brasileiro. Em 1869, o Brasil toma a cidade de Montevidéu. Solano Lopes ainda resiste, foge para o interior, mas em 1870, em espreitada caçada sob o comando do Conde de esposo da Princesa Isabel, Solano Lopes é morto, levando à reedição do Paraguai. Quais seriam aí então os efeitos dessa guerra? Para o Paraguai, significou o aniquilamento total da economia e da população, com a morte da maioria da população economicamente ativa, que explica atualmente o atraso do país a partir desse momento. Lembrando que antes da guerra, o Paraguai detinha a segunda maior economia na América, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil, por sua vez, volta a se endividar junto à Inglaterra. Lembrando que o financiamento militar foi proveniente do capital inglês, né? Outro ponto também que vai ser bastante polêmico na época, o recrutamento de escravos, né? Para formar um contingente bélico, o Brasil lança a campanha, né, do recrutamento de escravos em troca da aforria, que significou o enfraquecimento do regime escravista e o agravamento político e econômico junto aos latifundiários, já insatisfeitos com a lei Eusébio de Queiroz, que já falamos, né? Então, esse recrutamento de escravos gera um simbolismo muito grande, inclusive nas campanhas abolicionistas, onde já se viu um escravo lutar por um país e não ser nem sequer considerado homem livre dentro desse país. Basicamente seria essa campanha feita que vai forçar aí a caminhada para o fim da escravidão, juntamente com os outros fatores. E, finalmente, também o fortalecimento do Exército. O Exército
saiu da guerra consciente de sua importância nas relações de poder no país. Logo, como a monarquia não admitia a participação política e militar no jogo de poder, essa contradição foi fortemente questionada pelos militares, querendo maior participação e decisão política, né, no país. Inclusive em contato com aliados platinos, que já eram países republicanos, o qual os militares tinham plena participação política nesses países. Logo, a monarquia brasileira, no final da Guerra do Paraguai, apesar de vitoriosa, inaugura nessa época um cenário econômico e político e social que vai levar pouco a pouco ao seu fim, né, em 1889. No próximo tópico falaremos da crise então da monarquia. 5.0, a crise da monarquia. 5.1, né, o tripé de sustentação da monarquia. Em 1870, então, inicia a crise do Império, ao final da Guerra do Paraguai, e a conjunção de uma série de elementos que vão pouco a pouco minando a manutenção da monarquia brasileira. A monarquia brasileira se sustentava pela convergência de três setores, ou tripé de sustentação, a saber, a escravidão, que mantinha os privilégios, né, e lucro dos proprietários rurais, a manutenção da elite escravocrata. A Igreja Católica, com o seu sistema de padroado, que dava poderes ao imperador junto à Igreja Católica brasileira, fazendo assim a manutenção da opinião pública e o controle moral de condutas sociais e até de ideologias. E, finalmente, o Exército, juntamente com a Guarda Nacional, o qual se estabelecia o controle social, interno e externo, né, dando a soberania contra a manutenção do poder. A retirada gradativa do apoio desses três pilares junto à monarquia convergia ao encontro do movimento republicano, ou seja, gradativamente cada um desses setores vão passar a apoiar o movimento republicano brasileiro. Então vamos falar agora com maiores detalhes, ponto por ponto, né? O 5.1.1, a questão da escravidão. O surgimento da economia cafeeira do Oeste Paulista trazia uma série de novos elementos, como o trabalho assalariado, em substituição ao trabalho escravo. Outro ponto. O advento da Lei Eusébio de Queiroz apontava já a tendência brasileira pelo fim da escravidão. Além disso, outros pontos aí, por exemplo, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos entre 1861 a 1865, a vitória dos Yankees, os federalistas do Norte, derrotando os sulistas escravocratas. Por conseguinte, o Brasil restava como o único país no continente americano que ainda vão manter o sistema escravocrata. Com a Guerra do Paraguai e a campanha de alforria de escravos que lutassem na guerra, fortaleceu a campanha abolicionista no Brasil, que se vinculou com o movimento republicano, colocando em suas campanhas que a monarquia escravocrata seria algo injusto, além de retrógrado, né? Pois seria o único país ainda que mantinha a escravidão. Logo, era insustentável a manutenção dessa escravidão brasileira. Um grupo interessante aí, os Caifases, que era um grupo que buscava combater a escravidão, inclusive estimulando a revolta e a fuga de escravos. Liderado pelo ex-juiz Antônio Bento de Souza e Castro, o termo Caifás remete ao personagem bíblico que corrompeu Judas para atrair Jesus Cristo. No caso brasileiro, os Caifás queriam instigar o povo a atrair o sistema escravocrata. Os Caifás eram formados por uma rede de solidariedade que eram formados por tipógrafos, artesãos, pequenos comerciantes, ex-escravos, inclusive alguns já latifundiários, principalmente de oeste paulistas, que já não se admitia mais esse sistema vergonhoso mundialmente. Mediante, então, ao descompasso da monarquia às tendências mundiais, o Estado foi obrigado a agir em consequência ao caminho da abolição. Assim, tentou-se equilibrar
entre diversos interesses, tanto o interesse aflorado pelos abolicionistas e agora intensificado, e da elite. Então passa a criar leis supostamente abolicionistas. Por que supostamente abolicionistas? Porque são gradativas e vão tentar ponderar entre os interesses desses setores, né, do escravocrata. Por exemplo, a lei do ventre livre, em 1871, libertava todos os filhos nascidos de escravos. A efeito, a criança nascida ficaria sob guarda do proprietário da mãe, ou seja, o dono da fazenda, até os 8 anos. Daí seria opcional do proprietário receber uma indenização ou utilizar os trabalhos da criança até os 21 anos. O que mais ocorria era utilizar os trabalhos da criança até os 21 anos, ou essa criança seria abandonada à própria sorte. Porque se a mãe é escrava, o filho é. Não teria outra forma, né? Outro ponto também, a lei dos sexagenários de 1885, que estariam livres todos os escravos que atingissem até os 65 anos. Tal lei praticamente não surtia efeito, haja vista que poucos escravos atingiam a idade de 65 anos. E se chegasse, adoentados, eram um claro prejuízo aos seus proprietários, que deveriam moralmente cuidar deles até a morte. E, finalmente, a Lei Áurea, de 1888, declaravam livre todos os escravos do país, gerou efeitos determinantes para o fim da monarquia. Por quê? Em vista que, na lei, não previa indenização aos proprietários dos escravos. Assim, significou a definitiva retirada do apoio à monarquia, sendo esse o último setor de sustentação do Império. Então, os latifundiários escravocratas foram úteis. Eu comecei pelo começo aqui. Passando então aí para a questão religiosa, né? 5.1.2. O Brasil, nesse período, vigia o sistema de padroado. O que é esse sistema? O sistema de padroado mantinha a Igreja Católica submissa ao imperador Dom Pedro II, que se concretizava pelo beneplácito, ou também denominado placê do imperador, o qual toda a ordem advinda de Roma somente entrava em vigor com a anuência do imperador. Até que, em 1864, o Papa Pio IX publicou a bula Sílabus, que proibia a presença de membros da maçonaria dentro dos quadros da igreja. O imperador, por sua vez, era membro da maçonaria, logo, não concedeu o beneplácito, gerando assim um conflito entre Estado e Igreja. Os bispos Dom Vital de Oliveira de Olinda e Dom Antônio Macedo decidiram desobedecer às ordens do imperador e, por sua vez, o imperador decretou a prisão de ambos os bispos. Assim, a Igreja Católica vai pouco a pouco entre os seus padres migrando para o apoio aos anseios republicanos, sobre o argumento que pela República pelo menos teria uma maior liberdade religiosa, né? E o 5.1.3, a questão militar. Em 1870, a partir dessa data aí de 1870, o Exército procura se fortalecer como instituição e ganha força a ideologia do positivismo. O principal representante do positivismo no Brasil vai ser Benjamin Constant. O que significa esse positivismo? É uma ideologia vinculada ao capitalismo burguês, que primava pela busca constante de progresso através da ciência, da racionalidade e da modernidade, ou seja, o pragmatismo. Buscava assim os militares buscavam assim maior participação política e decisão do país, dos rumos do país. Em conflito, o imperador proibia qualquer manifestação política das forças armadas, questão até hoje que é proibido. Não sei se você sabe que soldado é um conscrito, ele não tem poder político. Para ele se candidatar a algum cargo político, ele tem que se retirar do exército. Se destaca, então, também entre os militares da época, buscando novas participação política, o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que, por sinal, era um grande amigo de Dom Pedro II.
Então, a partir da retirada gradativa desses três pilares, pouco a pouco vai fortalecendo o movimento republicano. Também em 1870 é publicado o Manifesto Republicano, né? O que seria? Combatiu a centralização do poder em defesa do federalismo, ou seja, maior autonomia das províncias em relação ao poder central. Em 1873 também vai ser fundado o famoso Partido Republicano Paulista, assim como também vai surgir o PRM, o Partido Republicano Mineiro, que eu falo mais aprofundadamente sobre esses partidos na aula da Primeira República, já está no canal. Esse Partido Republicano vai ter então grande adesão dos cafeicultores de São Paulo contra o modelo centralizador da monarquia. Perfeito? Bom, 5.3 aí, então, a queda da monarquia. Alguns fatores aí que vão se convergindo e vão levar à queda e fragilidade cada vez maior e isolamento político de Dom Pedro II. A princípio, começa pelo fim da Lei Áurea, selou o destino da monarquia ao libertar os escravos sem uma contrapartida aos proprietários escravocratas, né? Ou seja, a Lei Áurea foi mais radical e mais incisiva do que a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. A classe ruralista, então, a partir da Lei Áurea, retira definitivamente o apoio ao regime monárquico. Igualmente, a propaganda republicana, se aproveitando dessa fragilidade da monarquia, cada vez mais insustentável, com a sistemática retirada de apoio tanto dos militares como da Igreja Católica, vai vendo o desmantelamento decisivo da monarquia, que se deu com o abandono dessa elite, tanto cafeeira, dos militares e dos católicos, que sustentava até então o tripé da monarquia. Dom Pedro II ainda tenta uma reação para tentar se sustentar diante desse isolamento, né? Ele então sugere uma reforma política e vai nomear um novo presidente do Conselho de Ministros, que seria o liberal Afonso César de Oliveira, o Visconde de Ouro Preto, perdão. Alguns pontos aí. Ele vai estabelecer uma reforma com uma agenda claramente republicana, para tentar aí fazer uma contemporaneização. Ele estabelece a liberdade de culto, tentando aí uma reaproximação dos católicos, dando total liberdade a eles, uma autonomia para as províncias, né? Ou seja, o advento do federalismo e o fim do centralismo de poder, o fim do Senado vitalício também, dos senadores que eram blindados, a ampliação do direito ao voto e redução dos poderes do Conselho de Estado. Então, naquele tripé político que ninguém mexia, tanto o Senado vitalício como o Conselho de Estado, agora possivelmente vai ser retirado esse poder e fatalmente até o poder moderador. Praticamente, Dom Pedro II tenta uma reforma. Com essa reforma, uma nova Constituição com viés republicano. Só que, para os setores conservadores, acharam radical demais. E para os setores republicanos, acharam muito moderado. Fatalmente, a reforma acaba não passando na Câmara dos Deputados e Dom Pedro II, em reação, acaba usando o seu poder moderador e dissolve a Câmara. Aí, Visconde de Ouro Preto tenta reduzir também a mobilização e a insatisfação do Exército, extinguindo alguns batalhões e fortalecendo a Guarda Nacional, que até então mantinha a ordem interna do país e supostamente ainda eram leais à monarquia. Com isso, vai implicar num aumento da insatisfação do Exército, inclusive com boatos da possível prisão, né, do Marechal Deodoro da Fonseca e de Benjamin Constant, os principais referências da liderança militar do movimento republicano e do ideário positivista. Então, a partir daí começa então a quartelada. Na noite de 14 de novembro de 1889, inicia essa rebelião dos batalhões do Rio de Janeiro, que vão ocupar o centro da cidade, ali no Campo de Santana, tomam o palácio e vão depor simbolicamente o imperador, que estava em Petrópolis.
Na tarde do dia 15 de novembro de 1889, a Câmara dos Deputados declara então extinta a monarquia e proclama a República, né? É bom dizer que surge nos jornais, principalmente nos documentos históricos dos jornais, surge um artigo de Aristides Lobos, chamado Cartas ao Rio, muito interessante, que, de certa forma, estabelece ali que não foi, né? Não foi, de fato, uma proclamação de comoções populares. Haja vista que não foi disparado nenhum tiro, a mobilização militar, para muitos populares, mais parecia ali uma passeata militar, e a Guarda Nacional sequer ofereceu resistência contra aquele levante. Aqui terminamos, então, o segundo reinado. Um forte abraço e força nos estudos.